Olá, queridos. Tudo bem? Então, estamos aqui para mais um encontro nosso no meio da semana, onde nós meditamos sobre as verdades espirituais, sobre a palavra de Deus, né? Nós temos usando a carta de São Pedro aos cristãos que estavam espalhados pelo Império Romano em vários países, né? E ele traz conselhos tão preciosos. E ele entra agora no capítulo 4, que nós vamos começar a trabalhar um pouquinho em cima desse capítulo, e é como se, que título que eu daria logo para os primeiros 4 versos, é como nós devemos viver. Como nós devemos viver nesse mundo? Como nós devemos viver agora que Cristo se tornou o Senhor da nossa vida, que nós entregamos a vida a Jesus? Como nós devemos viver? Vamos ver o que o apóstolo diz para nós. Fala assim, eu vou ler os 4 primeiros versos do capítulo 4 da primeira carta de Pedro. Fala assim, ó. Tanto é que o subtítulo é Vivendo para Deus, né? Fala assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Assim, no tempo que lhe resta, já não vive para satisfazer os maus desejos humanos, mas para fazer a vontade de Deus. Pois no passado vocês gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos, vivendo a libertinagem, sensualidade, bebedeiras, orgias, farras, idolatria detestável. Agora eles acham estranhos que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de moralidade e por isso os insultam. Contudo, terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Então, o que Pedro está falando para nós? Primeiro, Pedro está falando, ele parte de um ponto que a gente não pode esquecer. Jesus Cristo sofreu. Ele veio a esse mundo para romper, para vencer algo que era impossível para o ser humano vencer, que era impossível para qualquer anjo vencer, qualquer demônio não teria condições de vencer, nem o próprio Satanás teria condição de vencer. Esse poder que atua na mente humana, chamado pecado. Um poder que entrou no mundo e transformou esse mundo, que era um paraíso, um Éden, sem dor e sofrimento, num lugar de dor, de sofrimento e morte. O profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, ele teve visões sobre o sofrimento de Jesus, que parece que ele era testemunho ocular ali. No capítulo 53, que é o capítulo do Messias sofrendo, Isaías fala uma palavra que é básica. Ele fala: Jesus era um homem que sabia o que era padecer. Ele levou as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades. Tem uma passagem no livro de Hebreus que é muito interessante, que também fala um pouquinho, que aprofunda um pouquinho mais essa questão da vida terrena de Jesus e do seu sofrimento, a opção que ele fez pelo sofrer para nos libertar do pecado. Vamos ver lá em Hebreus capítulo 5, fala assim, falando da vida de Jesus, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora fosse filho de Deus, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por que é intrigante essa passagem? Porque Jesus veio a esse mundo para ir para a cruz. Ele declara isso em vários lugares dos evangelhos. Ele explica isso para os seus discípulos. Foi para isso que eu vim. Eu vim para ser crucificado. Eu vim para morrer a minha morte, para que essa minha morte tornasse vida para vocês, para libertar vocês desse poder do pecado. Ok? Então, Jesus tinha isso como missão. Tem um momento até que o próprio Pedro que escreveu essa carta, tenta dissuadi-lo disso, de não ir para a cruz, e Jesus vê a ação do próprio Satanás atuando na mente de Pedro e fala: sai, Satanás. Então, não há dúvida que Cristo veio para sofrer. Então, esse clamor
que ele está falando aqui, que Jesus fez, por meio de lágrimas, por meio de alta voz perante Deus. Por quê? Porque ele se esvaziou da sua glória, ele sentia fome, ele sentia frio. O que nós concluímos é que Jesus experimentou doenças, experimentou sofrimentos que poderiam tirar a sua própria vida antes da cruz. Então ele clama a Deus para não morrer antes da cruz. E a gente vê isso no momento que Jesus é preso, que Jesus passa por aquele martírio todo na mão dos soldados romanos, como ele fica extremamente fraco. E não consegue nem carregar sua própria cruz. O próprio Simão Cirineu teve que ajudá-lo. E quando José de Arimateia chega para Pilatos para pedir o corpo de Jesus, vemos que Pilatos diz, mas já morreu? Por quê? Por causa do nível de fraqueza que ele estava. E isso corrobora com aquilo que Isaías falou. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então reparem o que ele está mostrando isso para a gente. A Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purificou do pecado, desse poder destruidor, certo? Então ele sofreu na carne por isso. Repare, as crenças judaicas e depois o próprio catolicismo romano adotou isso, e o espiritismo de Kardec também adotou parte disso, que dizem que o sofrimento purifica o ser humano. Mas a Bíblia não fala disso. A Bíblia não diz que o sofrimento purifica o ser humano. A Bíblia diz que muitas vezes o sofrimento, nós recebemos ele porque nós vivemos num mundo caído. Que o sofrimento não é uma invenção de Deus, é uma invenção humana. Quando Adão, o casal, passou a viver em rebelião contra Deus, o pecado entrou no mundo e trouxe um estado de morte para toda a criação e para toda a humanidade. Então o sofrimento foi uma invenção humana. Tá? Então o sofrimento, então, ele não pode nos purificar. Não tem cabimento isso. Ele pode sim, Deus permite que muitas vezes a gente passe por situações de sofrimento, até por disciplina, né? Para mudar a nossa maneira de enxergar a vida, para aperfeiçoar o nosso caráter, porque isso vai nos quebrantar, vai nos aproximar de Deus, certo? Então não tem lógica você achar que o sofrimento vai trazer algum tipo de bênção, prosperidade para alguém, ou vai purificar a pessoa, porque você vê isso na prosperidade dos ímpios. O Salmo 73, escrito por Asaf, fala isso. Tem um ímpio, uma pessoa que não tinha temor de Deus nenhuma, que enriqueceu muito, que tinha uma vida de intensa corrupção, seus filhos não ficavam doentes, ele não tinha nem resfriado, então ele morreu velhinho, tranquilo, cheio de saúde. Pô, quando chegou o momento ali, morreu, não passou por nenhum sofrimento. Então, não é algo que vem para todas as pessoas. Ele vem para alguns com mais intensidade do que para outros, porque nós estamos num ambiente de sofrimento. Mas não significa que a pessoa que é má, ou que é ímpia, ou que está longe de Deus, vai sofrer, não. Não necessariamente. Às vezes você e eu, que estamos querendo buscar Deus, estamos querendo crescer como seres humanos, querendo parecer com a imagem de Jesus Cristo, vamos sofrer muito. Por isso que Paulo fala, eu quero ser participante do sofrimento de Cristo, porque ele deu o exemplo. Então, é isso que a gente precisa entender. Lá no capítulo 6 de Romanos, tem uma explicação do verso 1 ao 14, que o apóstolo Paulo traz o simbolismo do batismo nas águas como a morte que um cristão deve sofrer. Não a morte física, mas a morte para a sua natureza maligna. Então, para a sua natureza carnal. O batismo, quando você desce as águas do batismo, você está morrendo com Jesus Cristo. É como se você fosse sepultado com Ele. E quando você se levanta das águas do batismo, você ressuscitou com Cristo, uma nova criatura. Então ele tem esse simbolismo. Você veio para Jesus, o Espírito Santo veio morar em você, a sua natureza carnal não pode mais ter domínio sobre você. Tem uma natureza espiritual atuando em você, que está ligando em Deus. Então, nós não podemos viver de acordo com a maneira que a gente vivia antes.
Pedro fala que nós somos peregrinos, quando ele fala o tempo que nos resta, lá no capítulo 2, no verso 11, ele fala que nós somos peregrinos, porque está cada dia mais se aproximando o dia que nós vamos entrar no nosso lar eterno. Cada dia nós estamos mais próximos, né? Então, nesse tempo que me resta aqui, a minha antiga maneira de viver não pode prevalecer. Porque, olha só, Cristo foi crucificado, foi sepultado e ressuscitou e foi exaltado aos céus. Tudo isso está presente no drama do batismo. Quando você desce as águas, quando você levanta das águas, você nasce é como se houve uma união simbólica com Jesus Cristo. É como se fosse um casamento religioso de um homem e uma mulher que casam diante de um sacerdote perante Deus. Há uma união espiritual naquilo. Então a Bíblia diz que nesse processo nós sofremos um novo nascimento. Tornamos um novo ser, uma nova criatura. Então, aquilo que Paulo fala na carta aos Coríntios, aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, é aquilo que está reservado para nós. Prazeres eternos que a gente não tem condição nem de mensurar aqui na vida que nós estamos levando. Então o que tem que prevalecer? Nós temos duas naturezas atuando em nós. A natureza carnal, da nossa, que é influenciada pelo pecado que não está morto, ele está presente, e muitas vezes nós pecamos, né? A Bíblia diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Então vamos estar pecando. E uma natureza espiritual, a natureza do próprio Cristo. O pendor, para onde a gente vai pender? Para a natureza carnal ou para a natureza espiritual que está atuando em nós agora e não atuava antes? É essa decisão que eu e você temos que tomar. Entendeu? Essa decisão é que nós temos que tomar. Por isso que ele está falando do sofrimento do tempo presente. A Bíblia fala, o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória futura que está reservada para nós. Então eu tenho que, de alguma forma, entender que eu nasci de novo, sou uma nova criatura e não posso levar um estilo de vida pecaminoso que eu levava no passado. Onde eu vou estar buscando somente o meu prazer, onde eu vou estar com um comportamento de vida extremamente egoísta, não estou pensando no meu próximo. Quanto mais a gente alimenta isso, mais egoísta a gente se torna, mais orgulhoso a gente se torna, mais soberba a gente se torna, em outras palavras, mais demonizado nós nos tornamos. Então, o que precisa, o que está por detrás disso? Um cristão nascido de novo pode ficar querendo viver como ele vivia antes? Não faz sentido, irmãos. É que nem um papagaio andando no arame. O papagaio anda no arame de um lado para o outro. Você não pode ser assim, você tem que caminhar para frente. Esquecer o que para trás ficou. Lembrar quem você é. Um homem casado ou uma mulher casada podem querer levar a vida de solteiro? Eles podem. Pode continuar levando a vida de solteiro. Agora, deve levar? Não. Por que não deve? Porque ele assumiu um compromisso com outra pessoa. Um compromisso de amor, de cuidados. Tem que entender que a vida que ele leva como casado hoje não pode, não justifica levar a vida que ele levava antes como passado. E qual é o símbolo dessa união? É a aliança. A aliança, ela simboliza a união de um casal perante Deus, não é? E qual é o símbolo de união que eu tenho com Jesus? O meu batismo. Quando eu desci as águas do batismo, o batismo simboliza isso, que eu entrei numa nova aliança com Deus. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos ratificando esse simbolismo. Então, eu tenho que me comprometer com o meu novo marido, meu novo esposo, que é Jesus Cristo. Eu sou noiva do Cordeiro, não é isso que a Bíblia chama a igreja? A noiva. Passaremos por perseguições? Sim. Passaremos por tentações? Sim. Cairemos? Sim. Porque o pecado, repito, não está morto dentro de nós. Nós é que temos que morrer para o pecado. E é uma decisão minha e sua, que Deus não vai tomar no nosso lugar, porque Ele nos considera seres responsáveis.
Então essa inclinação para pecar, ela não foi removida quando você veio para Jesus. Porque para ser removida, Deus teria que nos matar. Na hora que você saísse da água do batismo, Deus tinha que matar você e levar para o céu. E por que ele não faz isso? Porque ele criou o ser humano livre, com liberdade de escolha. Foi isso que ele falou para Adão. Aqui ó, tem a árvore da vida e aqui tem a árvore da morte. Cabe a você escolher. A decisão que você tomar vai repercutir para o resto da sua vida. Então, a capacidade de escolha, por isso que Pedro fala aqui nesse item, vivendo para Deus, é uma escolha. Eu tenho que escolher isso. Eu tenho que escolher. Porque, olha só, reparem, se eu dou uma colherzinha de chá para a minha carnalidade, sai de baixo, irmãos. Sai de baixo. Daqui a pouco eu estou fazendo coisas que eu vou me envergonhar. Eu e você. Né? Por quê? E Jesus conta isso de uma forma linda na parábola do filho pródigo. Né? Quando o filho pródigo, que simboliza eu e você, nos afastamos de Deus, pegamos a herança do Pai, né? Consumimos nesse mundo e vamos descer. Cada vez que a gente se afasta mais de Deus, a gente vai indo cada vez mais para o fundo do poço. E quando chega lá no fundo do poço, quando ele vai, só sobra os porcos para ele cuidar, e isso para o judeu tinha um significado de fundão mesmo, de poço. Olha, chegou no limite máximo da vergonha, da falta de hombridade, de tudo, esse homem cuidar dos porcos. Então, ali ele cai em si e volta para Deus. Então, foi isso que aconteceu conosco. Jesus fala, arrependei-vos, que é um processo chamado metanoia no grego, que é uma mudança de mente. Agora não tem mais sentido eu viver dessa forma como eu vivia antes. Eu escolhi Deus. Eu quero partir para Deus. E aí Pedro está falando, os seus colegas, os seus companheiros não vão entender isso. Aquelas pessoas que conviviam com você no passado, que participavam dos embalos de sábado à noite na terra dos filisteus, né, junto contigo, não vão entender. Fala, cara, por que tu não sai mais com a gente? Por que você não gosta mais disso? Porque houve uma mudança em você que não foi uma mudança mental, não foi uma mudança moral, não foi uma mudança comportamental, não é algo que você está forçando, não, eu preciso fazer uma disciplina disso. Não, foi uma mudança espiritual. Você se tornou um novo ser. Então esse novo ser passou a atuar em você. Então aquelas inclinações do passado deixam de te atrair. O problema, assim como aquele filho pródigo voltou para o pai, abandonou os porcos e voltou para o pai, o problema é que muitas vezes a gente quer voltar para Deus levando o porquinho debaixo do braço. A gente quer o melhor dos dois mundos. Quer continuar na vida dos embalos de sábado à noite. Entendam o que eu quero dizer, tá? Nada contra festas, nada disso. Contra dançar, nada disso. Né? Não existe esse conceito, música do mundo, roupa do mundo, isso é invenção de crente. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Coisas do mundo, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, esse mundo é exatamente esse sentimento de rebelião e de independência com relação a Deus. E não aquilo que você veste, ou dança, ou canta, ou come. Que Jesus falou até que você pode comer qualquer coisa. Entenda isso. Precisa haver uma metanoia. Se não houver essa metanoia, nós estamos comprometendo a nossa salvação. Essa é a verdade. A igreja de Corinto, quando Paulo esteve lá durante 3 anos, foi uma igreja que confrontou muito Paulo e bateu muito de frente com Paulo, porque eles queriam levar um estilo de vida que eles levavam antes. Corinto era uma grande cidade, cosmopolita, né? E a cultura grega ela estimulava muito a liberdade sexual de todas as formas. Tudo era válido. Né? Era aquela música do Tim Maia, vale tudo. Ok? Não preciso nem descrever, você já sabe. E quando Jesus é pregado para eles, eles aceitam o Evangelho, muitos dentro daquela igreja queriam o melhor dos dois mundos, queriam continuar levando a vida da esbórnia que levavam e continuar tomando a ceia,
dizendo porque o Evangelho nos libertou. Então, os pecados da carne, os pecados da imoralidade sexual principalmente, não nos afetam, porque o meu espírito já está renovado. Quer dizer, era uma hipocrisia total. E Paulo falou, não, cara, você é um ser completo. Você tem corpo, alma e espírito. Seu espírito agora que está governando você. Então, a sua alma e o seu corpo tem que dançar conforme o espírito manda, e não o contrário. E é assim que a banda toca. E aí havia muitos conflitos. Chegou ao ponto que um membro da igreja teve relações com a sua madrasta e a igreja achou aquilo interessantíssimo do ponto de vista da liberdade sexual. Paulo fica indignado com aquilo e escreve uma carta dizendo: vocês perderam o juízo. Vocês estão abraçando todo tipo de coisa que Deus detesta e abomina. E estão achando que isso é muito louvável, muita inteligência, é cult. Não, não é. Peguem essa pessoa, expulsem da igreja. E eu, na autoridade de apóstolo, eu entrego ela nas mãos do próprio Satanás, para que Satanás o mate. Aí o corpo perece, mas quem sabe a alma dele vai ser salva. Olha só. Olha só. O apóstolo Paulo, depois na outra carta, o apóstolo, parece que a igreja caiu em si, viu seu erro, a pessoa se arrependeu muito, chorou, clamou, e Paulo então liberou perdão para aquela pessoa. Mas o princípio é aí que está por detrás disso. Nós temos que tomar muito cuidado, porque é como se você pegasse um feijão, um grão de feijão. Quando a gente é criança, na escola primária, ensinava isso para a gente. A gente plantava numa latinha, e o feijão virava uma planta. É muito rápido, se bastava você regar, ele rapidamente crescia. Se aquele feijão tivesse um furinho pequenininho e você plantasse, podia regar, botar no sol, não nascia. Aquele furinho que podia ser até invisível impedia que aquele feijão germinasse. O que Pedro está dizendo aqui, o que a Bíblia diz para nós é que se a gente continuar namorando a vida velha, do homem velho, e continuar com as suas práticas, a vida de Cristo não vai germinar em nós. Isso é sério. Isso é muito sério. Eu não posso tolerar aquilo que Deus condena. Esse é um ponto pacífico. Eu não posso, como a igreja de Corinto, queria o melhor dos dois mundos, o mundo do pecaminoso e o mundo do reino de Deus. Eu queria juntar os dois. Não pode. E por isso que a gente, todo dia, nós estamos vendo tantos escândalos de pessoas que são líderes evangélicos, católicos, enfim, e de repente essas pessoas estão mergulhadas em escândalos diversos. Por quê? Exatamente por causa disso que está sendo dito aqui. Então, eu não posso pecar à vontade e ter direito ao mundo vindouro. O Pedro está falando, não é assim que a banda toca. Vocês são peregrinos aqui nessa terra. Então, o que eu preciso em primeiro lugar é ser honesto. Honesto com Deus. Quando eu for orar, principalmente com Deus. Senhor, eu estou tendo muitas dificuldades para vencer esse pecado. Vira e mexe, eu caio nesse tipo de tentação. Eu sei que isso lhe ofende. Isso me faz mal. Eu me sinto mal depois. Só o sentir mal já mostra a ação do Espírito Santo. Mas eu não estou conseguindo superar isso. Me ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor Jesus, o Senhor que sabe que é sofrer, o Senhor que agora é o sumo sacerdote, porque tu conheceste o que é sofrimento humano, me ajuda a vencer esse tipo de tentação. Deus vai gostar dessa honestidade. Deus vai valorizar isso, porque é uma relação correta e Deus vai lhe dar o poder necessário para que aquela tentação não te vença. É o salmista escrevendo lá no Salmo 139, Senhor, sonda-me, vê se há em mim um caminho mau. É Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, examinai-vos a vós mesmos, porque vocês estão querendo tomar a ceia do Senhor com uma vida toda errada. Por isso que muitos já morreram. Porque você não pode lidar com o sagrado de forma profana. Então, é importante que a gente tenha uma vida honesta
com as nossas fraquezas diante de Deus. Porque toda vez que nós cairmos, o Senhor vai nos levantar. E cada vez a gente vai cair menos. Cada vez a gente vai ter mais força para superar as dificuldades e as tentações. E vamos aprender a sofrer também. Teve um colega professor da UNB, dois que estavam indignados com aquele deputado federal aí, que tem programa de televisão, que denunciou o Mensalão, que tinha um programa evangélico sobre a família cristã, e a filha dele foi deputada também, foi presa desviando dinheiro da educação, indignado com aquilo. Indignado com um pastor também que esbraveja muito, pregando moralidade. Ele falou, cara, esses caras ficam com a vida deles toda errada, querendo falar sobre a moralidade cristã e dizendo que quem não for vai para o inferno. Eu prefiro até, se eu tiver que ir para o inferno, não ir com essas pessoas, prefiro, olha só, irmãos. Olha o que um mau testemunho faz. A pessoa não tem nem noção do que ela está falando. Mas não é assim que a banda toca. Não é assim. Porque Pedro termina dizendo o seguinte, aqui no verso 5. Ele fala que nós iremos prestar contas no juízo. Então, não se preocupe com aquelas pessoas que se dizem tão cristãs, que causam tantos escândalos, porque Jesus mesmo falou, você conhece pelos frutos. E muitos vão chegar diante de mim e vão dizer, fiz milagres, expulsei demônios, curei paralíticos, no teu nome. Jesus fala, não conheço vocês. Não conheço. Então, que a gente possa ser conhecido por Jesus, numa relação honesta, franca, clamando diariamente, examinando-nos todo dia nas nossas atitudes, para ver se a gente está entristecendo a Deus ou não. E pedindo sempre ajuda ao Espírito Santo de Deus, que agora é o nosso ajudador, a cada vez menos a gente viver pela carne e viver mais pelo Espírito. É isso aí, irmão. Como viver? É portinha estreita mesmo, caminho apertado, mas é bom demais. Uma semana maravilhosa, que o Senhor vai te fortalecendo a cada dia. Amém?